Que a graça, a paz da parte do Pai, nosso Deus, e do Senhor Jesus Cristo e Salvador, juntamente com Deus e Espírito Santo, esteja com todos nós, hoje e sempre. Amém. Queridos irmãos em Cristo Jesus, irmãs em Cristo, diz nosso Deus por meio do profeta Isaías: meu povo, não tenha medo nem fique apavorado. Não é verdade que desde o princípio eu sempre anunciei a vocês o que ia acontecer? Vocês são minhas testemunhas de que isso é verdade. Será que há outro Deus além de mim? Não existe outro protetor e não conheço nenhum. Também por meio da carta aos Romanos, Deus nos lembra que todas as suas criaturas esperam que aconteça logo a restauração plena do universo. Paulo escreve inspirado por Deus que o universo todo espera com muita impaciência o momento em que Deus vai revelar o que os seus filhos realmente são. Um dia o próprio universo ficará livre do poder destruidor que o mantém escravo e tomará parte da gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Pois sabemos que agora, ou até agora, o universo todo geme e sofre como uma mulher que está em trabalho de parto. E não somente o universo, mas nós também, que temos o Espírito Santo como o primeiro presente que recebemos de Deus, nós também gememos dentro de nós mesmos, enquanto esperamos que Deus faça com que sejamos seus filhos e nos liberte completamente. Com essas palavras de Isaías 44, versículo 8, e Romanos, capítulo 8, versículo 19, 21 a 23, quero convidar a todos para que nós possamos repousar na certeza de que o nosso Deus mantém o seu povo, preserva a sua igreja e nos preserva unidos na sua palavra, e por ela nos mantém até o fim. Por isso, quem observa o mundo em que vivemos, muitas vezes faz uma pergunta bem difícil: se Deus reina, por que o mal continua existindo? Talvez você mesmo já se questionou, talvez você mesmo tenha feito a seguinte pergunta: mas se Deus é tão bom, por que Ele não atende às minhas necessidades? Por que tanta violência? Por que os meus filhos são tão rebeldes? Por que meus pais são inconsequentes e não são gentis comigo? E por aí vai, tantas e tantas perguntas que aparentemente ficamos sem respostas. Nós vemos as guerras, violência, injustiça, corrupção, doenças, perseguições contra os cristãos e famílias sendo destruídas pelo pecado. Em muitos casos somos levados a dizer: Deus não é justo nessa situação. Talvez você que me ouve está pensando: eu já pensei desse jeito, eu já falei algo do tipo. Ou às vezes olhamos até mesmo para dentro da nossa igreja e encontramos decepções. Aquelas pessoas que nós considerávamos pessoas altivas, proativas, chegamos à conclusão: estava equivocado. Também em nossos corações percebemos lutas diárias contra o pecado, mesmo diante da realidade. Muitos imaginam que Deus perdeu o controle da história. Outros pensam que o mal venceu. Ainda há aqueles que se decepcionam com Deus porque esperam que, se ao tornarem cristãos, todos os seus problemas devem desaparecer. Estão querendo servir ou seguir uma igreja pelo motivo errado, e não desaparecerão os problemas de cada um de nós. O que desaparece é a incredulidade, é a falta de confiança nas promessas de Deus. Isso muda, porque quando temos contato com a palavra, essa nos tira o medo e nos dá certeza de que vale a pena confiar em Deus. Talvez vocês conheçam pessoas que dizem: mas eu fui da igreja há muitos anos,
hoje eu não quero saber mais, só tem mentirosos, só tem pessoas que dizem as mesmas coisas e eu não vejo mudança na minha vida. É bem comum nós encontrarmos pessoas falando ou pensando assim. Por isso, meus irmãos, essas perguntas existenciais que nunca serão respondidas pelo ser humano, se não ouvir e aceitar a palavra como sendo uma carta de amor, uma carta de amor de Deus Pai aos seus filhos, com a intenção de sanar as nossas dúvidas, nunca encontraremos paz de fato e segurança de fato. Porque, para que tenhamos a segurança e paz de fato, é preciso ouvir a palavra e crer nesta palavra. Se por um lado o mundo arruma metodologias para convencer e até mesmo separar os bons dos maus, no Evangelho de hoje Jesus ensina exatamente o contrário, com a parábola do trigo e do joio. Enquanto durar este mundo, trigo e joio vão crescer juntos. Na mesma casa haverão pessoas que temem a Deus e pessoas que não querem saber de Deus. Na mesma casa pessoas serão salvas e algumas serão jogadas no fogo do inferno porque não quiserem crer na palavra. O reino de Deus avança, mas o inimigo continua tentando destruir aquilo que Deus planta. O anúncio da salvação, muitos são sufocados e esquecem de que Deus fala por meio da sua palavra. O inimigo continua tentando destruir aquilo que Deus tem cultivado em nossos corações. E é preciso que eu entenda, em meio ao joio, Deus preserva o seu trigo, que são as pessoas que ouvem e temem a Deus. Meus irmãos, os textos desse final de semana que nós ouvimos há pouco, no Salmo de algo maravilhoso, como Deus preserva o seu trigo por meio da sua palavra. Vejamos isso de modo claro quando o salmista, no versículo 57 do Salmo 119, diz: Tu, ó Senhor Deus, és tudo o que eu tenho. Enquanto muitos colocam sua confiança em riquezas, no poder ou nas próprias capacidades, o povo de Deus encontra segurança no Senhor e na sua palavra. E quando isso acontece, nós perdemos os nossos medos, termina com as dúvidas e cresce a esperança que só vai aumentando na certeza de que Deus é quem está no comando das nossas vidas e que nos ama incondicionalmente pela obra redentora do Senhor Jesus. Vejamos, por exemplo, na sequência onde o salmista afirma que se apressem a obedecer aos mandamentos do Senhor. Ele diz: com toda a pressa e sem demora, procura obedecer aos teus mandamentos. É o versículo 60 do mesmo salmo que nos aponta isto. Isso não significa perfeição. Ele sabe que é pecador, porém sabe também que somente Deus pode sustentá-lo. Hoje acontece o mesmo. O servo de Deus, o irmão que está na igreja, só permanece na fé se ouvir a palavra. Do contrário, será como aquela semente, como nós ouvimos na semana passada, aquela semente que é lançada, mas vem os espinhos, ela vai crescendo, até tenta, mas é sufocada e perde a fé. Assim são as pessoas que ouvem a palavra de vez em quando, mas o que ouve, inclina seus ouvidos com atenção e com sinceridade ao Senhor, tem sua vida transformada e naturalmente é liberto de todos os seus medos e suas angústias. Com isso compreendemos que Deus preserva o seu trigo, porque somente Ele governa a história e a história da nossa vida. O profeta Isaías anuncia uma mensagem extraordinária. Ele diz: eu sou o primeiro e o último, além de mim não existe outro Deus. É isto que Deus manda o profeta Isaías anunciar ao povo de Deus. É isto que o Senhor Deus anuncia a nós também. Deus é o primeiro e o último, o alfa e o ômega, como Jesus nos diz no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 8. Deus está no controle, nunca duvide disso. Quando vierem os medos, as angústias, lembre-se, Deus está no comando da sua vida. Não precisamos dar ouvidos aos ventos contrários que dizem: não vale a pena,
desista, você não é tão bom assim, eu conheço a tua vida, eu sei o que você já fez de errado aqui e acolá. Não dê ouvidos, pois são esses tipos de ventos contrários que tentam nos varrer da presença de Deus, e não é o que Deus quer. Deus quer o seu povo junto dele, nos quer próximo dele, nos quer na sua presença. Deus quer o seu povo reunido aos seus pés em Cristo Jesus. Hoje, muitas coisas têm conseguido afastar as pessoas: o dinheiro, o sucesso, o prazer, a tecnologia que está em nossas mãos. Todos os dias dormimos com a tecnologia em nossas mãos, não nos damos conta o quanto isso tem nos afastado de Deus. Todas essas coisas nos prometem uma certa segurança, e num primeiro momento, num instante qualquer, até nos dão a sensação de estarmos seguros, mas sabemos que no fundo são coisas vazias e não podem nos dar paz de fato. Deus pergunta por meio do profeta Isaías ao povo e a nós: existe outro Deus além de mim? Não existe. Ele responde, porque Ele sabe, conhece todas as coisas. Vejamos que Deus declara que a perda de tempo buscar a um Deus fora do Deus bíblico, e muitas pessoas fazem isso porque estão iludidas com a sua imaginação louca, imaginação essa que nos afasta cada vez mais da presença do Deus vivo. O mundo, mesmo que pareça caótico, onde as notícias frequentemente nos assustam, os cristãos sofrem perseguições em muitos lugares. Neste exato momento, alguém está sendo executado simplesmente por ser servo fiel do Deus vivo. Existem alguns estudos, conforme esses estudos apontam que a cada 3-4 minutos um cristão é executado pelo simples fato de crer no Senhor Jesus e não negar a sua fé. Ainda bem que esse tipo de perseguição não chegou a nós ainda, mas quando chegar, o que você fará? Negará a Jesus ou permanecerá firme, perderá a vida, mas ganhará a vida eterna? Qual será a tua escolha? Todos os dias nós somos confrontados com a necessidade de tomarmos um lado, tomarmos uma decisão. E é exatamente isso que Jesus nos ensina na parábola. Ele ensina que é preferível, mesmo quando estamos no meio do joio, permanecer sendo aquilo para o qual Deus nos trouxe a este mundo, trigo, e dar a colheita na medida que Deus reservou para nós. Com relação à parábola, o dono do campo sabe perfeitamente que existe joio entre o trigo. Ele não fica surpreendido, ele conhece a situação e determina o momento certo para a colheita. Deus nunca perde o controle da sua lavoura. Contudo, mesmo que o joio exista, ou seja, existe o mal, mas o mal não vencerá. Na parábola contada por Jesus, ele explica que o campo representa o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio representa os filhos do maligno, o inimigo é Satanás, aquele que sempre de novo vai tentar nos tirar da presença de Deus. Jesus nunca prometeu um mundo perfeito antes da sua volta. Ele nunca prometeu que a igreja viveria sem perseguição. Ele nunca prometeu que todas as pessoas que um dia viessem ao culto permaneceriam para sempre na igreja e nunca mais voltariam ao mundo. Mas ele prometeu: aqueles que ouvem a palavra e creem nessa palavra terão paz que o mundo não consegue conceder. Então, quando os trabalhadores da vinha, ou melhor, do campo, percebem que há uma semente estranha, perguntam ao dono: o Senhor quer que arranquemos o joio? E a resposta é: não, porque tentando arrancar o joio antes do tempo, também poderiam destruir o trigo. Isso revela a paciência de Deus. Talvez em alguns momentos nós também sejamos um joio, e um joio que mais atrapalha do que qualquer coisa.
Mas ainda bem que Deus, por causa da sua bondade, permite que nós possamos nos arrepender e tornar um belo trigo florido que dá semente, e semente agradável aos olhos do nosso dono, o nosso Deus. Deus continua oferecendo a salvação, e Ele quer que seu reino se espalhe, que seu reino cresça, e a igreja possa continuar anunciando o seu evangelho. E quando a última pessoa então for alcançada, chegará o momento do fim. O julgamento pertence ao Senhor. Por mais que nós, ao percebermos até mesmo no ambiente da igreja, pessoas sendo até mesmo anticristãs, com atitudes, com gestos, Deus quer que tenhamos paciência e deixa que no tempo certo Deus faça a colheita. Pois como o Senhor Jesus promete, nem mesmo aquela tocha que fumega será desperdiçada. Ela é importante ao reino de Deus. Talvez nós não percebamos em meio às situações adversas da vida, mas Deus tem seus projetos, seus planos para chamar o seu povo. E mesmo que até mesmo o universo gema ansioso pela volta de Cristo, Deus faz esperar para preservar o seu trigo mesmo em meio ao sofrimento, a fim de fazer uma colheita no tempo certo. E olha que quem planta alguma coisa e tenta colher antes do tempo, provavelmente não vai ter uma surpresa boa, nem mesmo agradável. E aqui em Romanos 8 que nos traz um enorme consolo. O versículo 18 diz: os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que será revelada em nós. Os cristãos sofrem, eu, você, nós sofremos, e sofrem de muitas maneiras: doença, luto, perseguição, problemas financeiros, conflitos familiares, solidão, envelhecimento, fraquezas espirituais. Quando achamos que somos alguém desprezível, Deus continua nos visitando para que sejamos amados e reconheçamos o seu amor disposto a nos salvar. Além disso, carregamos diariamente a luta contra a nossa própria natureza pecaminosa. Quantas vezes queremos fazer o bem e fracassamos? Quantas vezes acordamos com as melhores intenções, mas parece que no meio do caminho alguém faz a gente ir para o outro lado, falamos alguns palavrões, que depois a gente vem até se arrepender. Quantas vezes o pecado nos entristece, mas Paulo não minimiza o sofrimento. Ele não está dizendo: bom, já que tu é cristão, sofrimento é pouca coisa. Ele aponta para algo maior. Ele nos chama a atenção para que existe uma glória futura, existe algo maravilhoso reservado para aqueles que permanecem firmes ao Senhor. E é por isso que nós aguardamos a vinda do Senhor dia e noite, dia após dia, noite após noite. Estamos mais próximos de nos encontrarmos com o Senhor. E Deus é tão paciente que, como diz o texto de Romanos, o Espírito Santo continua intercedendo em nosso favor, para que aqueles que já permanecem ou já são do Senhor permaneçam firmes na fé, e aqueles que ainda não conhecem, não temem, possam também ser conhecedores da graça e do amor de Deus. Por isso, meus irmãos, eu te convido a entender que Cristo é o verdadeiro trigo que venceu por nós. Ao ouvir essa parábola, alguém pode pensar: será que realmente eu sou um trigo, conforme é citado, aquele que será colhido para o celeiro de Deus, aquele que será recebido no reino dos céus? Essa é uma pergunta importante. Se olharmos apenas para nós mesmos, veremos somente pecado, veremos orgulho, impaciência, ansiedade desenfreada, um medo, uma falta de amor, falta de confiança. Nenhum de nós pode afirmar diante de Deus que merece fazer parte da boa plantação, da colheita a qual será recebida no reino dos céus. E é aqui que o Evangelho nos lembra quem de fato é importante. Jesus é o verdadeiro filho obediente, e por causa dele, todos nós que estivermos
ao seu redor, seremos acolhidos e recolhidos ao celeiro celeste. Ele recebeu sobre si a condenação que nós merecíamos, nós sabemos disso. Ali, na cruz, Jesus venceu a Satanás, ali derrotou o pecado, destruiu o poder da morte, depois foi ressuscitado de modo glorioso, e agora ele ainda diz: todo aquele que crê nele será salvo. Por isso, ao sermos unidos ao corpo de Cristo, por meio do batismo, não vivemos mais para o dono da plantação, como aquele que é plantado pelo inimigo, mas vivemos para o dono da plantação das boas sementes, a saber, Cristo Jesus. Se o pecado diz logo, você não pertence ao dono das boas sementes, o pecado vai dizer, você pertence ao inimigo, a quem semeou o joio, então tu és joio. Mas pelo Evangelho nós podemos dizer, sim, eu mereço estar com o inimigo, com aquele que semeou o joio, mas por causa de Jesus eu pertenço a Deus, o meu Senhor e Salvador. E é aí que repousa a nossa esperança. A nossa esperança não repousa na nossa capacidade, mas repousa na promessa que Deus faz àqueles que confiam nele. E é por isso que nós podemos concluir que a parábola e os demais textos terminam apontando para o futuro. Jesus afirma que chegará o dia da colheita, os anjos se reunirão todos, o joio será separado e será lançado no fogo eterno, enquanto aqueles que são chamados como filhos de Deus serão colocados no celeiro celeste, no reino do Pai. E essa promessa sustenta a nossa caminhada. Essa promessa é para que eu e você possamos continuar firmes, atentos, para nunca nos esquecermos aquilo que nos espera por confiarmos no Senhor Jesus. Cristo continua cuidando de cada um de nós. Ele preserva o seu povo por meio da palavra, fortalece-nos por meio do batismo e agora crescidos mediante a Santa Ceia. Consola-nos pelo Espírito Santo, conduz cada um dos seus até o grande dia da colheita. Portanto, não desanimemos quando enxergarmos o joio à nossa volta crescendo, como tentando nos sufocar. Lembre-se, por causa de Jesus, nós temos a boa semente que habita em nós, o Espírito de Deus. Não percamos a esperança quando o mal parece ser mais forte do que as promessas de Deus. Não abandonemos a palavra quando surgirem as dificuldades, pois é exatamente isso que o inimigo quer. Ele quer que nós duvidemos das promessas de Deus. O agricultor não abandonou o seu campo, ele virá para fazer a colheita, e saberá escolher entre o joio, aquele que é trigo, aquele que permaneceu fiel. Até lá, permaneçamos firmes em Cristo, certos que, em meio ao joio, Deus preserva o seu trigo. Em nome do Senhor Jesus, amém. Nos coloquemos em pé. E a graça de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios, isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras como com as minhas ações, e o Deus que dá a paz estará com vocês. Filipenses 4, versículos 7 a 9. Amém.